O nosso tema hoje é entender de onde vêm as crises, por que as crises acontecem. Por que as empresas, apesar de toda a literatura, todo o trabalho que se faz avisando sobre gerenciamento de crise, a importância de evitar crises, por que as empresas continuam errando e mergulhando em crises graves, como tem acontecido nos últimos anos? Muito bem, porque as empresas desdenham das crises. As empresas, elas acham, pelo tamanho, pela arrogância, pela marca, são empresas grandes, empresas fortes, que elas não vão ter crises. Apesar disso, as crises vêm de áreas, muitas vezes, que ela jamais imagina. As crises são crises que muitas vezes de áreas ou de setores improváveis, né? Quem que poderia imaginar que uma grande empresa aérea tivesse no seu regulamento uma norma que dissesse o seguinte: quando houver overbook, sorteia-se um passageiro para ser retirado do avião, até o dia que esse passageiro se negou a sair. E aí aconteceu isso com uma grande empresa americana, né, que teve uma crise grave por causa de uma norma que estava lá embutida no seu regulamento interno e causou uma crise. Em sua maioria, então, para entender, em sua maioria das crises, 80%, segundo a literatura de crise, vem de dentro das organizações. Se nós considerarmos que, segundo o levantamento do Institute for Crisis Management dos Estados Unidos, que 30% das crises, em geral, que acontecem no mundo, vêm de má gestão, mais 10 ou 20% causados por fraudes, recall, acidentes, e 10% de crimes de colarinho branco, nós temos mais de 50% das crises ocorrendo por falhas que têm a ver com a gestão, com o business, com o management da empresa. Muito bem, outras crises vêm por falhas da governança, falha no compliance, uma área importantíssima hoje nas empresas. E isso leva ao quê? Leva a uma perda de valor de mercado da organização, afeta a reputação da organização. Outro mito que nós tentamos sempre desfazer é que as crises chegam de surpresa. Alguns especialistas acham e definem que as crises chegariam de surpresa. Nós trabalhamos com a ideia de que as crises não chegam de surpresa. A maioria das crises, podemos falar mais de 90%, dá sinais que vão acontecer. São falhas que aconteceram na detectação da crise. A empresa não percebeu que ela estava na iminência de uma crise e a crise aconteceu. Se a crise vem de dentro da organização, o que a empresa tem que fazer? Mecanismos de prevenção. Ela tem que estar atenta às chamadas bandeiras vermelhas, né? Se nós olharmos os cases emblemáticos que ocorreram no mundo nos últimos tempos, crises na área de petróleo, na área de automóvel, crises na área de saúde, a surpresa não é uma característica constante nessas crises. Sempre ocorreu um descuido, uma falha no controle, né? O que a empresa tem que fazer é criar os próprios alarmes. Muitas vezes o gerenciamento de crise sequer entra no planejamento estratégico da organização. Então, a gestão de crise exige que as empresas estejam atentas, porque as crises não acontecem por acaso. São decisões tomadas muitas vezes na diretoria que acabam gerando crises graves, né? Como aconteceram nos últimos anos em muitas multinacionais, com prejuízos bilionários, como tem acontecido.